Vitória! Vitória! Saída da zona, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0. E olha, eu já vejo o Vasco livre no rebaixamento. Matematicamente ainda precisa de 3 vitórias. Podemos contar 2, que o próximo jogo é um time que já está matematicamente rebaixado, que é o América Mineiro. Vamos falar sobre essa vitória vascaína no São Januário, lotado pela lotação, pelo espaço que hoje o São Januário tem. Podemos dizer que é a lotação máxima. Inclusive, é um exemplo que o São Januário precisa de obras. E, olha, vocês viram na introdução, né? O Douglas Luiz, lá da Inglaterra, assistiu a vitória vascaína, cria da casa do Vasco, comemorou a vitória do Gigante da Colina sobre o Botafogo. Freguês sempre tem razão, mais uma vitória para conta. A gente já está acostumado a vencer o Botafogo, até nas estatísticas do confronto, o Vasco tem o dobro de vitórias sobre o Botafogo. Como fala, confronto de maior vantagem da história do futebol mundial. Vamos falar sobre essa vitória aqui. Olha, foi para um desavisado. Pode pensar nem que o Botafogo seja líder do Campeonato Brasileiro. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Vitória, mano! Para quem não acredita no Vasco, já estava contando com o Vasco como rebaixado. Sinto muito. Eu lembro de antes do jogo contra o Cuiabá, peguei uma menina dizendo que era vascaína, que o coração nega, mas a razão diz que estava rebaixado, coitadinho. Mas quem é Vasco tem que acreditar sempre. Vasco é para quem acredita. E hoje mais uma prova disso, pegando o líder do campeonato, e o Vasco venceu por 1-0, o gol do Paulo Henrique ainda no primeiro tempo, e foram o público pagante de 20.557, o público presente de 21.043, e a renda do jogo foi R$ 1.033.486. E tudo começou com o Vasco nervoso, errando passes, errando fundamentos, errando até posicionamento tático. Tanto que nos primeiros 20 minutos o Botafogo havia já chutado 3 vezes ao gol e o Vasco sequer tinha dado um chute ao gol. Mas aí entrou o diferencial que o Vasco tem, que muitos não conseguem entender, que é a sua torcida, que dessa vez a torcida, em vez de começar a vaiar, começou a apoiar a equipe. E eles começaram a ver que eles precisavam reagir, principalmente o Paulo Henrique, que havia, minutos antes de errar um passe na intermediária, que o Botafogo fez um contra-ataque, o Vitor Sá chutou em cima do Maicon. Foi a chance mais clara de gol do Botafogo, que eu considero no jogo todo. E depois daí o Vasco reagiu, e o Paulo Henrique aproveitou um corredor enorme que ele teve na intermediária, arrancou da direita para a esquerda, chutou de canhota, de fora da área, fez um belo gol. Que aliás é o primeiro gol dele pelo Vasco. E foi um queima, como eu falei, um queima na minha boca, porque minutos antes eu já estava xingando o cara. E o Vasco cresceu após o gol, parece que o gol deu confiança no Vasco. E, ao contrário do Botafogo, o Botafogo sentiu o gol. E o Vasco começou a ter maior volume de jogo, começou a tocar melhor a bola,
teve um gol anulado do Vigete, que pelo menos não consegui ainda ver o replay, porque eu saí para comemorar, como eu não estou em São Januário, eu não estou a trabalho em São Januário, estou em casa, saí para comemorar, nem vi se realmente estava impedido, mas que o VAR sequer foi consultado, mas deve ter sido um impedimento bem explícito, né, para sequer o VAR ser chamado. Mas a partir dali o Vasco começou a tocar bem a bola e o Botafogo sentiu tanto gol que ele não conseguia achar espaço, né, para articular as jogadas na proximidade da área do Vasco. Eles até chegavam próximo à área, mas eles cometiam erros por falta de espaço. Ou cruzava equivocadamente, ou errava passes, já que o Vasco dessa vez cuidou bem na defesa e conseguiu sair no intervalo com a vitória parcial. E no segundo tempo o Vasco apostou em proteger a casinha, que é o sistema defensivo, e tentar dar um bote no Botafogo nos contra-ataques. O Botafogo tentava esboçar uma pressão, mas tinha essa dificuldade de articular jogadas, tocar mais rapidamente a bola, já que o Vasco marcava muito bem e eles não conseguiam encontrar espaço. Tanto que eles tentavam cruzar da intermediária. Lembrava, inclusive, o Vasco em outros jogos, no início do Campeonato Brasileiro, com o Maurício Barbieri, cada um com seus problemas. E isso facilitou a defesa do Vasco. E, para o nosso alívio, tanto é que o Léo Jardim fez nessa partida nenhuma defesa considerada difícil. Acho que chegaram neles e chegaram em cima, que ele fez defesa sem maiores problemas. E o Vasco desperdiçou alguns bons contra-ataques que poderiam resultar um segundo gol, mas pecavam na hora da decisão. Era o Gabriel Peck, o Alex Teixeira, que depois entrou no Eric Marcos, me preocupa com esse departamento médico do Vasco. É o jogador que está no departamento médico, volta, se lesiona, de novo. Foi isso com o Rossi, foi isso com o Gabriel Dias, e agora está sendo com o Eric Marcos. Mas o Alex Teixeira também perdeu uma oportunidade de aproveitar melhor um contra-ataque. Quem sabe o Vasco chegasse ao segundo gol. O Vigete mostrou que é um cara que pode ser bem útil ao Vasco, não só na finalização, ser um homem-gol, mas ser um cara que ajuda taticamente a equipe, ajudava na marcação, também abria espaço para quem vinha de trás tentar puxar um contra-ataque. Enfim, valeu os 3 pontos. É uma vitória que tira o peso das costas do Vasco. E a segunda vitória seguida, em comparação depois do jogo do Flamengo, o Vasco vinha de 3 vitórias seguidas, depois perdeu para o Flamengo. Agora o Vasco volta a ter 2 vitórias seguidas e poderá vencer a terceira seguida novamente, a segunda vez no Campeonato Brasileiro que o Vasco vence 3 vezes seguidas contra o América. E seria uma vitória contra a América, praticamente deixaria o Vasco seguro que vai ficar na Série A, porque uma vitória chegar a 40 pontos, e com isso ele fica, segundo os matemáticos, a pontuação segura para se manter na Série A 46 pontos. O Vasco aí estaria a 2 vitórias e chegar nesse número seguro. Bom, e valeu pela atuação do Paulo Henrique, que começou muito mal, mas depois que ele fez o gol, cresceu na partida. A dupla de zaga formada no Mendel e o Michael, os dois verdadeiros leões no sistema defensivo do Vasco. O Zé Gabriel, um cara que
Até tempo atrás, que o Maurício Barbieri já estava até fora dos planos. Como você vê que um técnico de verdade recupera o jogador, e ele é um jogador completamente diferente, imprescindível no esquema hoje do Vasco, que o Ramon Dias recuperou, ou seja, é atleta, o Paulo Henrique também é um exemplo disso, o Léo, quando entrou seguro também. Agora, o Vasco não é um time genuinamente técnico. É um time que não tem peças de reposição, que mantém um padrão da equipe quando perde uma peça ou substitui essa peça. O elenco, sim, foi mal montado pelo seu Paulo Brax. Essa é uma coisa que a gente vai falar quando terminar a temporada, ou quando o Vasco já estiver totalmente fora da possibilidade de ser rebaixado. Mas hoje não importa, não é jogar bonito, não é jogar atacando diretamente o adversário, né? Já aquele futebol super ofensivo que está no nosso DNA, inclusive. Mas hoje o Vasco ganhou do Cuiabá jogando feio, jogou do Botafogo jogando feio. O importante hoje é vencer. Conquistar os 3 pontos, que chega logo, cabe logo esse pesadelo que é rebaixamento, zona de rebaixamento, e a partir do ano que vem, que começar um novo planejamento, aí sim, ou quando o Vasco estiver matematicamente livre, que os caras do futebol do Vasco consigam planejar melhor a montagem da equipe para 2024. Que aí sim montem um time com o DNA do Vasco, mas hoje, atualmente, a gente pensando hoje, no agora, é isso. Mudar da casinha e ser cirúrgico quando surgem as oportunidades. Hoje, no primeiro chute, foi cirúrgico. O Vasco fez o gol da vitória logo no seu primeiro chute no jogo, mas poderia ter, quem sabe, ter vencido do placar maior se tomasse melhores decisões quando tentava contra-atacar. Então, é isso, galera. Valeu esses 3 pontos. Até nosso cria, lá da Inglaterra, comemorando, o Douglas Luiz, tinha me fugido o nome dele, Douglas Luiz, lá da Inglaterra, comemorando, a madrugada na Inglaterra. Ele podia estar dormindo, mas foi lá acompanhando o time da decoração, os Gigantes da Colina. Valeu essa vitória. O freguês sempre tem razão, não sei se eles vão chiar sobre a arbitragem de novo, não duvido nada. Aliás, vocês viram aí o Felipe Neto? Bom, depois que eles perderam, teve a proeza de abrir 3-0 e permitir a virada do Palmeiras para 4-3. Felipe Neto chegou a jurar que ia fazer um verdadeiro dossiê pela CBF. Será que ele vai ficar chorando de novo? Ou ele já abriu o tal dossiê contra a CBF? Sei lá, cada um com seus problemas. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai repercutir a coletiva do Ramon Dias, as jornalistas estiverem lá em São Januário, mas também, agora, como eu tenho, meu pai era botafoguense, meu irmão, o parte do pai, é botafoguense, minha madrasta, quase uma segunda mãe, também é botafoguense, ela é mais gremista, mas também é botafoguense. Eu diria que o Botafogo está decaindo na hora errada. Teve um arranque no primeiro turno
que eu achava até que ia ser campeão como na Fórmula 1 de ponta a ponta, mas eles estão começando agora na reta final, deixar o título escapar. Mas o Vasco não tem com isso, teve que reconquistar os 3 pontos, que agora eu acho, se vencer o América, e a gente, rebaixamento não vai ser mais o vai fazer parte do nosso dicionário. Agora a gente vai buscar até uma Sul-Americana, quem sabe. Então é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno com a coletiva do Ramon Dias e tudo sobre o Vasco. Amanhã teremos novamente, todo dia, falaremos sobre o clube, regatas Vasco da Gama. Até mais.